Em Winnicott, a agressividade ela não nasce da pulsão de morte. Ela nasce do encontro da vitalidade do bebê com uma certa oposição do mundo. Mas vamos entender isso melhor. E para caminhar de maneira mais clara nesse conceito que eu estou trazendo de Winnicott, em oposição às questões da pulsão de morte em Freud, e por favor, nesse vídeo eu não vou tomar partido, só vou apresentar a questão em si mesma. Eu preciso relembrar a vocês o que a gente viu aqui no vídeo do canal sobre o desenvolvimento emocional primitivo da criança, que eu vou percorrer aqui rapidamente só para relembrar. O Winnicott vai dizer que quando a criança nasce, assim como Freud vai dizer também, ele é um ser que não está integrado ainda, ele não sabe que existe uma unidade, que existe uma pessoa ali. Na verdade, esse bebê mal distingue ele do mundo, o eu da alteridade, o eu do não eu. Essa distinção ainda não está formulada, ele está fusionado com a mãe, ele está, nos termos winnicottianos, numa fase ainda de simbiose com essa mãe, necessária para o desenvolvimento da criança, inclusive, como Freud também vai assumir. Então, a criança ela precisa passar por um desenvolvimento emocional que vai da parte ali mais primitiva, onde ela tem que primeiro se integrar. Então, ela vai dar integração, que é tentar dar conta de que as sensações que a percorrem pertencem a uma unidade, pertencem a uma mesma pessoa, começar a integrar esse ego. Então, nós temos a integração que, para acontecer, precisa de holding, handling. Essa integração começa na dependência absoluta e perdura até o início da dependência relativa. Nesse período já começam também ali, começa ali o início da personalização, principalmente por conta do handling materno, que é aquela história da mãe nomear as partes do corpo do bebê, ou quem faz a função materna, nomear as partes do corpo do bebê, falar com aquele bebê, tocar o corpo daquele bebê, dando um contorno, uma forma para aquele corpo, para que a psique possa realmente se integrar ao soma. E essa personalização e essa integração adentro ali a fase de dependência relativa, aonde a criança agora também já tem um ego mais integrado, ela já percebe que existem objetos no mundo, que existe ela. Ainda que no início isso seja meio confuso, ela já começa a tomar consciência disso. E por fim, nós temos ali a fase de realização ou apresentação de objetos, onde a criança já sabe, já percebe, melhor dizendo, que existem objetos totais no mundo, que ela é uma pessoa total, ela já reconhece um certo grau de alteridade, e eu digo um certo grau de alteridade porque para qualquer ser humano esses reconhecimentos estão sempre em construção do que é meu e do que é do outro, mesmo nas pessoas ditas saudáveis ou normais, se quiser usar um termo aí mais popular. Se quiser usar algo mais pertinente à psicanálise, mesmo nos neuróticos, o reconhecimento da alteridade tem níveis, né? Enfim, temos então esse desenvolvimento emocional primitivo passando pela integração, personalização, realização, também chamada de apresentação de objetos, onde a integração começa na dependência absoluta do objeto, aquele com o qual a criança ainda está simbiotizada. Nessa fase já começa alguma coisa da personalização. A personalização e a integração adentro a fase da dependência relativa, quando a criança já começa, a partir da capacidade de desadaptação da mãe, que é a capacidade dessa mãe agora aos poucos começar a frustrar a criança em doses que ela suporte. Isso a mãe faz involuntariamente, é claro. Que permite que a criança então entre nessa fase de dependência relativa. E aí é que você tem a personalização sendo mais bem estruturada e organizada nas experiências da criança, nas suas capacidades psíquicas. E, por fim, temos ali a realização e apresentação de objetos, onde já há o reconhecimento das pessoas, ou também chamados objetos totais. Ok. E aí a gente pode começar a falar da agressividade. Enquanto, no final da obra freudiana, o Freud vai reconhecer que a agressividade tem uma relação intrínseca com as questões da quantidade de pulsão de morte que está fusionada à pulsão de vida sendo endereçada aos objetos do mundo, que a agressividade sempre vai estar ligada a essa chave de fusionamentos entre pulsão de morte e pulsão de vida.
fusionadas no endereçamento libidinal aos objetos do mundo, para o Winnicott, essa não é a questão. O Winnicott não vai assumir essa versão metapsicológica freudiana da existência de uma pulsão de morte. O Winnicott não é alguém associado a essa esteira teórica. O Winnicott vai tentar trocar esse fusionamento que o Freud vê entre pulsões de morte e pulsões de vida em um outro tipo de fusionamento. Ele vai tentar explicar a agressividade primitiva do bebê, e aí quando a gente fala agressividade primitiva do bebê, só para dar um exemplo, a gente está falando justamente dessa coisa do bebê pegar o cabelo das pessoas e puxar, morder as pessoas na hora de se amamentar, tentar morder os seios, muitas vezes quando os dentes começam a aparecer. Então, essa que visto do lado de fora do bebê, mundo externo, pessoas totais olhando aquela situação, enxergam ali algo de agressivo, para o bebê não tem o mesmo significado, obviamente, não tem o mesmo sentido, para usar um termo mais preciso. Para o bebê não tem esse sentido. No bebê, o que está acontecendo para o Winnicott é o seguinte: o bebê ele tem uma motilidade natural, uma motricidade natural, ele tem uma vitalidade, e quando essa vitalidade vai se encontrar com os objetos do mundo, através dessa motricidade, essa motricidade começa a encontrar uma certa oposição. E é justamente no encontro dessa motricidade com essa oposição que a criança começa a perceber que existe ela, existe uma outra coisa que não é ela. É a partir do encontro do bebê com essas oposições que ela vai ganhando um sentido de existência na percepção winnicottiana. Então, retomando essas questões do funcionamento que eu falava, em Winnicott, as fusões não se referem a fusões de pulsão de vida e pulsão de morte, na libido que é endereçada aos objetos do mundo. Em Winnicott, a fusão é entre agressividade e instintos eróticos, entre agressividade e experiências do id, para usar termos que ele próprio usa. E aqui, na escola inglesa, é muito comum, inclusive no Winnicott, não usar tanto o termo pulsão, ainda que o Winnicott às vezes utilize, mas ele usa, a maior parte das vezes, pulsão como instinto. Mas isso é uma questão de nomenclatura, fica para uma outra oportunidade a gente discutir. Mas então, esse é o funcionamento entre agressividade e instintos eróticos, experiências do id. E aí, o Winnicott vai dizer o seguinte: quando é a criança que vai, quando essa vitalidade da criança, ela vai ao encontro dos objetos do mundo, encontra uma certa oposição, isso traz um conjunto de experiências individuais para a criança que vão dotando ela de um sentido de existência, vão organizando o ego da criança, nessa integração que é necessária fazer e nessa distinção entre um eu e um eu e uma alteridade. Vai dizer o Winnicott que, se ao contrário, é o mundo que se impõe à criança, essa motricidade ela começa agora a ser uma reação a essa invasão que a criança experiencia, e aí as coisas começam a não ir muito bem. Ok, isso numa fase bem primitiva. Quando a criança ainda não é capaz de concernimento, quando a criança ainda não tem a percepção clara entre um eu e não eu, ela está nesse processo de formação. Está ali na dependência absoluta, completamente fusionada com a mãe. Aí, à medida que a mãe vai oferecendo as experiências de desadaptação, onde ela começa a frustrar a criança, essa criança começa a arrumar ali para uma dependência relativa, onde ela já percebe que existem objetos no mundo, ainda que ela não os perceba como objetos totais. A gente está arrumando ali para a fase da dependência relativa. Aí, nesse momento, a criança já é capaz de concernimento, ou seja, perceber que ela tem ações para com os objetos do mundo que pode causar dano àqueles objetos, ou que causa danos àqueles objetos. A criança está arrumando para o que a Klein chama de posição depressiva, e que né, é o momento onde vai se instituir o que o Winnicott chama de ciclo benigno, onde a criança, numa distinção, a la Klein também, né, que o Winnicott vai se apropriar dessa ideia do jeito dele, uma cisão que a criança faz entre objeto bom e objeto mau, onde ela expulsa para os objetos aquilo que a frustra, aquilo que ela sente como desprazeroso e introjeta aquilo que ela sente como sendo bom. Depois ela vai entender que existe um objeto mau e um objeto bom, né? Onde esse objeto mau é fonte de toda frustração e esse objeto bom é fonte de todo prazer.
E com o tempo ela vai entender que esse objeto mau e esse objeto bom é o mesmo. E ela veio atacando e destruindo o objeto que ela ama também. E aí ela vai ser capaz de fazer o que o Winnicott chama de reparação. Então, o ciclo benigno seria isso, essa agressividade que a criança coloca no objeto que ela acha que ela entende como esse objeto mau, entende linguagem adulta, por favor, esse objeto que é fonte de desprazer, que ela ataca e tenta destruir, e é importantíssimo que esse objeto sobreviva até que ela possa fazer a integração do objeto bom com o objeto mau. E aí sobreviver, numa terminologia unicotiana, é aceitar os ataques da criança, suportar esses ataques e não desaparecer. É estar ali para ser atacado, sustentar esses ataques, até que a criança possa integrar e perceber que o objeto mau e o objeto bom são o mesmo objeto, que ora frustra, ora cuida. Bom, isso no ciclo benigno, já nessa fase de concernimento, onde a criança aí realmente já consegue ter essa noção de que ela é capaz de destruir os objetos, quer dizer, que ela é capaz de produzir algum dano em objetos no mundo. E aí a gente sai dessa fase e entraria na fase ali que ruma, que a gente chama de rumo à independência, onde a criança, no final, na verdade, da fase de dependência relativa, e na entrada da fase de rumo à independência, a criança já começa a se tornar alguém que tem uma individualidade, que reconhece objetos totais no mundo, pessoas, reconhece que ela é uma pessoa, que ela é um objeto total, que ela tem uma individualidade, e aí é capaz de produzir agressividades cada vez mais intencionais. E muitas dessas agressividades em chaves defensivas, que eu não vou entrar no detalhe aqui, vou só citar. O Winnicott vai falar que nessa fase, onde já é possível a triangulação edípica, dependendo de como o ambiente se comporta, se ele sustenta a agressividade dessa criança, se ele acolhe, permite que essa criança viva a sua agressividade, ou se ele não tolera essa agressividade, ou se ele é invasivo demais. Então, dependendo se o ambiente é ou não suficientemente bom, essa criança pode apresentar agressividades com os objetos no mundo que têm origens distintas. Por exemplo, aqui para citar três, eu posso falar de quando esse ambiente não é suficientemente bom, com suas especificidades, a criança pode fazer uma introversão, ou seja, voltar-se para o seu mundo interno, e aí fazer um movimento de expulsar para o mundo aquilo que a frustra, aquilo que ela sente como hostil, aquilo que ela sente como desprazeroso, e introjetar o máximo possível aquilo que ela entende que são sensações prazerosas. O problema é que quando ela sai dessa introversão e retorna ao mundo, nas palavras do Winnicott, ela vai encontrar uma série de objetos persecutórios, objetos que ela já dotou de um significado hostil. E aí, usualmente, ela vai se relacionar com esses objetos com muita agressividade. Uma outra que a gente pode citar, que é uma terminologia que o Winnicott vai usar, mas que é derivada lá da Anna Freud, que foi a primeira a usar esse termo, que é identificação com o agressor, é quando esse ambiente não é suficientemente bom para se defender dele, a criança se identifica com as ações daquele ambiente hostil. Como assim? Aí a gente retoma, inclusive, uma ideia do Freud, que lá em Além do Princípio do Prazer, diz que a criança tenta viver ativa, tenta impor a outros experiências desprazerosas na forma ativa, experiências essa que ela viveu na forma passiva numa tentativa fantasmática de controle. O Freud fala disso lá em Além do Princípio do Prazer e dá o exemplo das brincadeiras de médium, que a criança vive lá um desprazer, uma ansiedade, uma angústia ao ser examinada e depois vai brincar com os amiguinhos tentando impor a eles o sofrimento que ela viveu numa fantasia de controle. Então, agir de uma forma ativa aquilo que ela sofreu de uma forma passiva. A identificação com o agressor, resumindo muito é claro, estaria nessa chave também. A criança vai tentar impor aos objetos do mundo um sofrimento que ela própria sofreu numa tentativa defensiva que tem a ver com essas perspectivas de controle apresentadas pelo Freud, além do princípio do prazer, para fazer um paralelo entre as teorias apenas, tá? E por fim, se esse ambiente não for suficientemente bom, que não é suficientemente bom, causa danos demais à criança, ela pode, por uma defesa mais radical ainda, nas palavras do Winnicott, de viver uma morte interna como uma tentativa de fugir de todo aquele desprazer. A questão é que, ao usar essa medida da defensiva, um outro grande desprazer aparece, que é uma sensação de morte iminente, uma morte que está ali dentro dela.
Para se defender disso, ela vai lançar mão de uma defesa maníaca e vai apresentar no mundo, usualmente, uma agressividade difusa, que tem uma série de apresentações, entre elas, inclusive, uma série de ansiedades que a criança experimenta. E o adulto também se faz uso dessa chave defensiva. É claro que cada uma dessas possibilidades da introversão, da identificação com o agressor, dessa morte interna com uma apresentação maníaca no mundo, cada uma delas depende de uma série de características de como esse ambiente não foi suficientemente bom, mas isso fica para uma próxima oportunidade. O que eu gostaria apenas de apresentar hoje para vocês é que realmente existe uma teoria em psicanálise, a teoria unicotiana, por exemplo, que não é partidária das pulsões de morte e esclarecer como é que ela resolve as questões da agressividade que pelo Freud foram resolvidas de uma outra forma. Para Freud é o fusionamento entre pulsão de vida e pulsão de morte na libido que é endereçada aos objetos no mundo, essa agressividade que é vivida com os objetos no mundo, e para o Winnicott ela tem origens nessa agressividade que tem a ver justamente com o encontro da vitalidade da criança com as oposições do mundo, que depois precisa ser fusionada com os chamados instintos eróticos ou as experiências do id. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Se vocês gostam de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e aproveita para conhecer o nosso site. O link está aqui na descrição.